O silêncio não é sua arma mais forte. Isso. Você acha que o seu silêncio é o que mais machuca ela? Talvez esteja enxergando a situação da forma completamente errada, porque existe algo muito mais forte do que simplesmente desaparecer. Algo que ela sente no corpo, na mente, no peito. Algo que não tem nome, mas que muda tudo entre vocês dois. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender por que essa mudança transforma não apenas a forma como ela te vê, mas principalmente a forma como você se vê. Antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa. Se em algum momento essa mensagem fizer sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Não por mim, mas pela versão de você que está pronta para evoluir. A versão que vai parar de agir por impulso e começar a agir por consciência. Vamos lá. A mentira que você aprendeu sobre o contato zero. A maioria dos homens aprende que o contato zero é a estratégia definitiva. Você se afasta, desaparece. Para de mandar mensagens, para de ligar, para de ver os stories dela, para de existir no mundo dela. E sim, o silêncio cria espaço. O espaço gera curiosidade. A curiosidade pode gerar saudade, mas o silêncio sozinho ainda é uma reação. E aqui está a parte que a maioria dos homens não quer ouvir. Muitas vezes, o silêncio nasce da dor, da esperança, daquele desejo escondido de que ela perceba sua ausência e volte correndo atrás de você. Daquele pensamento que você não admite em voz alta. Se eu sumir, ela vai sentir minha falta. E aqui está uma verdade que dói. Quando o seu silêncio está carregado de emoção, quando você espera que ele seja notado, você continua preso a ela, mesmo que ela não responda, mesmo que você não mande uma única mensagem, porque por dentro, você continua observando, analisando, se perguntando o que ela está pensando, verificando se ela viu seu story, esperando que o algoritmo mostre seu nome para ela. Sua mente continua conectada ao resultado. E enquanto sua mente estiver conectada ao resultado, você não está livre, está apenas em silêncio. A diferença que muda. Tudo o estoicismo nunca foi sobre usar o silêncio como estratégia. O estoicismo é sobre ter domínio das próprias emoções, sobre governar a si mesmo antes de tentar influenciar qualquer outra pessoa. E existe uma diferença enorme entre duas frases que parecem similares, mas que carregam mundos completamente diferentes. A primeira, eu não estou falando com você. A segunda, eu não preciso mais agir em função de você. Uma é tática, a outra é transformação. Uma ainda está conectada a ela, a outra está conectada a você mesmo. E essa diferença, por menor que pareça em palavras, muda absolutamente tudo na prática. Porque quando um homem fica em silêncio, mas continua emocionalmente reagindo por dentro, muitas mulheres percebem isso. Não porque estejam calculando tudo friamente, mas porque os seres humanos conseguem sentir mudanças emocionais, mesmo sem palavras. Se o seu silêncio transmite mágoa, ressentimento, ou parece uma encenação, ele carrega tensão. E tensão gera disputa de poder, gera aquele jogo invisível, onde ninguém ganha, mas todo mundo perde energia. Mas quando um homem se torna emocionalmente equilibrado, não frio, não cruel, não indiferente, apenas centrado, seguro e focado em si mesmo, algo muito mais profundo acontece. Ele não está mais se afastando para provocar uma reação. Ele está reorganizando a própria vida porque realmente valoriza a própria paz. E é isso que causa impacto, porque a calma é mais poderosa que o silêncio. Quando sua identidade deixa de girar em torno do relacionamento, ela não consegue mais prever seus movimentos. Ela deixa de sentir aquela energia emocional tentando alcançá-la. Aquela pressão invisível que existia mesmo quando vocês não estavam se falando. E a incerteza, quando vem acompanhada de calma e dignidade, é muito mais poderosa do que o silêncio alimentado pela dor. Muitos homens acreditam que a força está em cortar a comunicação, mas a verdadeira força está em abandonar a dependência emocional. Quando você para de monitorar o comportamento dela, quando deixa de tomar decisões pensando em como ela vai reagir. Quando sua vida começa a crescer além da história de vocês dois, você deixa de jogar o jogo. Você simplesmente sai do tabuleiro. E essa mudança, embora sutil, tem um impacto psicológico muito mais profundo.
do que qualquer mensagem ignorada, porque o silêncio pode acabar a qualquer momento. Basta uma ligação, uma mensagem, um momento de fraqueza. Mas o desapego emocional baseado no respeito próprio muda toda a dinâmica da relação, de forma permanente, de forma irreversível. O que realmente gera impacto emocional? A maioria dos homens entende errado o que realmente mexe com uma mulher. Eles acreditam que é a dor, acreditam que é a distância, acreditam que é o mistério. Mas o que realmente tem peso é algo muito mais simples e muito mais raro: a capacidade de estar emocionalmente completo dentro de si mesmo. Quando você pratica o contato zero apenas como uma regra, ainda está organizando sua vida em torno dela. Você conta os dias, fica esperando uma mensagem, confere o celular mais vezes do que deveria, luta contra a vontade de olhar as redes sociais dela, analisa cada story como se fosse um código secreto. Essa batalha interna não é estoicismo, é apego disfarçado. O verdadeiro estoicismo é mais silencioso do que isso, menos dramático. Não parece uma atuação, parece um retorno para si mesmo. Um reencontro com quem você era antes de perder o equilíbrio. Quando um homem para de reagir por dentro, e não apenas por fora, algo muda na conexão emocional entre duas pessoas. Não existe mais aquela força invisível puxando, não existe mais a necessidade de verificar, não existe mais a tentativa sutil de vencer. E é nesse momento que muitas mulheres sentem algo que talvez nunca consigam explicar claramente. Elas sentem a perda do acesso emocional, não da conversa, do acesso. A porta que você fecha sem barulho, quando você ainda estava emocionalmente envolvido mesmo em silêncio, ela sabia que você continuava voltado para ela. Isso trazia conforto. Mesmo distante, ela sentia que a porta emocional continuava aberta, que bastava um gesto, uma palavra, um olhar, e você estaria lá. Mas quando você fecha essa porta com tranquilidade, sem bater, sem anunciar, sem tentar provar nada, a sensação muda completamente. Ela percebe que você não está mais esperando, e essa percepção costuma pesar muito mais do que qualquer silêncio, porque o silêncio pode significar: estou machucado. Já a estabilidade emocional transmite: eu segui em frente. E essa diferença muda toda a equação emocional. Os seres humanos são extremamente sensíveis à relevância. Quando alguém sobre quem tínhamos influência emocional passa a viver, de forma independente, sem ressentimento, sem hostilidade e sem tentar voltar, isso cria questionamentos profundos. O que mudou? Por que ele parece tão tranquilo? Por que ele não parece mais disponível emocionalmente? Isso não é manipulação, é maturidade emocional. Quando você para de buscar validação, quando você se fortalece internamente, para de buscar validação. Para de interpretar as atitudes dela como um reflexo do seu valor. Para de precisar de respostas de alguém que ainda está confuso, e a incerteza deixa de roubar sua paz. Essa estabilidade, calma e segura, é rara. Por quê? Muitos relacionamentos funcionam na base da reação emocional. Mensagem, afastamento, ciúme, perseguição, silêncio, reconciliação. E então tudo se repete. Quando você sai desse ciclo por completo, você quebra o padrão ao qual ela estava acostumada. E uma mudança sem drama pode ser extremamente impactante, não porque fere o ego dela, mas porque demonstra crescimento. E crescimento, quando é silencioso e evidente, obriga as pessoas a enxergarem aquilo que antes davam como garantido. O homem que precisa de validação é previsível. O homem que não precisa mais dela é poderoso. Não porque fala mais alto, não porque é agressivo, mas porque é livre por dentro. E liberdade é algo que o silêncio sozinho jamais consegue transmitir. Mudança. Que acontece. Por dentro, existe algo ainda mais profundo acontecendo quando você troca o silêncio pela verdadeira independência emocional. Você para de tentar ser compreendido por alguém que já não está alinhado com você. Essa é uma mudança enorme. Muitos homens não percebem quanto tempo gastam tentando ser vistos da maneira certa. Revivem conversas na cabeça. Desejam que ela entenda suas intenções. Esperam que ela reconheça seus esforços. Até mesmo durante o contato zero, uma parte deles ainda deseja que ela perceba o que perdeu, que entenda o valor que tinha ao lado dela.
Mas no momento em que você abandona a necessidade de ser compreendido por ela, recupera uma enorme quantidade de força mental, porque a partir daí, suas ações deixam de ser movidas pela busca de reconhecimento. Elas passam a ser guiadas pelo alinhamento com quem você realmente é. E o alinhamento traz tranquilidade. Você começa a tomar decisões que favorecem sua paz no longo prazo, em vez de buscar apenas um alívio emocional momentâneo. Você para de fazer publicações nas redes sociais tentando mandar recados indiretos. Para de imaginar o que ela pensaria se visse você prosperando. Para de encenar crescimento. Você simplesmente cresce. O homem estoico não é frio. Ele é disciplinado, é. Nesse ponto que o estoicismo deixa de ser uma estratégia e se torna uma transformação. Um homem estoico não é emocionalmente frio. Ele é emocionalmente disciplinado. Ele sente saudade, sente decepção, sente apego, sente nostalgia, mas não permite que esses sentimentos decidam a direção da sua vida. E é justamente isso que causa impacto. Quando ela percebe que você não está mais tentando provar seu valor, não está mais buscando aprovação e nem tentando ser escolhido, ela percebe uma mudança importante. Não uma mudança de poder sobre os outros, mas uma mudança de respeito por si mesmo. Você deixa de colocar a opinião dela acima da sua própria visão sobre quem você é. E isso pode ser desconfortável para alguém que antes tinha influência emocional sobre você, porque a atenção também é energia, e quando você retira sua atenção sem raiva ou ressentimento, você não está punindo ninguém, você está apenas redirecionando essa energia, investindo na sua saúde, nos seus objetivos, nas suas amizades, na sua disciplina, na sua rotina, no seu futuro, quando você para de idealizá-la. E algo muito interessante acontece durante esse processo. Você para de idealizá-la, não porque ela era uma pessoa ruim, nem porque você passa a enxergar apenas defeitos, mas porque começa a enxergar a si mesmo com mais clareza. Quando sua vida se expande, sua visão também se expande. Aquilo que antes parecia enorme e avassalador começa a aparecer como apenas um capítulo da sua história. Não a história inteira. Essa mudança traz algo muito poderoso. Você deixa de reagir emocionalmente a tudo. Se ela mandar mensagem, você responde com tranquilidade. Se não mandar, você continua em paz. Se ela seguir em frente, você não perde o controle. Se ela ficar indecisa, você não corre atrás. Você não se desconecta das pessoas. Você se desconecta da dependência. E é justamente a dependência que alimenta a maior parte da ansiedade nos relacionamentos. A verdade silenciosa. A verdade silenciosa é a seguinte: o que muitas vezes impacta mais do que o silêncio é ver alguém sobre quem você tinha influência se tornar emocionalmente estável. Não frio, não amargurado, apenas estável. Porque quando você está estável, não negocia mais por amor. Você apenas aceita aquilo que está alinhado com seus padrões, e padrões construídos sobre respeito próprio são muito mais fortes do que qualquer técnica criada para provocar uma reação. Essa é a diferença entre interpretar um papel e se tornar um homem que não precisa interpretar nenhum. A pergunta: que muda? Tudo existe um momento muito importante que acontece dentro de um homem quando ele realmente entende isso. É o momento em que ele para de perguntar: como faço para que ela sinta alguma coisa? E começa a perguntar: por que eu aceitei sentir tão pouco por mim mesmo durante tanto tempo? Essa pergunta muda tudo. Porque quando você fica obcecado por estratégias, contato zero, respostas demoradas ou indiferença calculada, ainda está colocando as emoções dela no centro da sua vida, ainda está medindo o seu valor pelas reações dela. Mas o estoicismo faz uma pergunta diferente. O que realmente está sob meu controle? Os sentimentos dela não estão. O tempo dela não está. A clareza dela não está. Mas o seu caráter está. Seus princípios estão. Sua resposta diante das situações está. E quando você entende isso profundamente, seu comportamento muda de forma natural. Você para de se explicar o tempo todo. Para de defender seu valor. Para de negociar por consistência e atenção. Em vez disso, você observa. Observa como as pessoas o tratam sem tentar controlar o resultado. Escuta os padrões delas, não apenas as promessas. Presta atenção em como se sente ao lado delas. Você se sente tranquilo ou ansioso? Respeitado ou inseguro?
valorizado ou constantemente em dúvida. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Pessoas centradas são raras. Quando você para de tentar controlar a história, se torna uma pessoa muito mais centrada. E pessoas centradas são raras, não porque os homens sejam incapazes de inteligência emocional, mas porque muitos nunca aprenderam que a verdadeira força pode ser silenciosa. Foram ensinados a perseguir, a consertar, a provar, a suportar tudo. Pouquíssimos aprenderam a dar um passo para trás e avaliar se a conexão realmente é recíproca. E quando você faz isso, quando decide com calma que uma relação precisa ser equilibrada dos dois lados para continuar, você transmite uma mensagem poderosa sem precisar dizer uma única palavra. Padrões não imploram. Quando você entende que seu tempo, sua energia e sua atenção são preciosos, algo muda na forma como as pessoas te percebem. Você mostra que ter acesso à sua vida não depende apenas de química ou atração, depende de consistência. E essa percepção pode ter um grande impacto, porque química é fácil. Caráter é o que sustenta. Consistência é o que diferencia. Quando ela percebe que você não fica mais impressionado por demonstrações temporárias de afeto, não se deixa levar por atenção ocasional e não reage mais a sinais confusos, entende que você está vivendo de acordo com um padrão mais elevado. E padrões não imploram. Eles atraem o que está alinhado, ou seguem em frente em paz. É justamente esse desapego tranquilo que costuma causar mais impacto do que o simples silêncio. O silêncio pode parecer uma estratégia, os padrões parecem permanentes. Quando uma mulher percebe que você não está esperando que ela mude, que está apenas seguindo seu caminho, ela acaba sendo obrigada a encarar suas próprias decisões. Não porque você exigiu isso, mas porque sua estabilidade deixa tudo mais claro. A recompensa, que você não esperava. E aqui está algo que muitos homens não esperam. Essa mudança não acontece principalmente por causa da reação dela. Ela acontece por causa de você, por causa do seu sistema emocional. Quando você para de correr atrás de respostas, seu corpo relaxa. Seu sono melhora, sua mente desacelera, seu foco retorna. Você recupera todo aquele espaço mental que antes era consumido por dúvidas e possibilidades. E essa paz interior é a verdadeira recompensa. Curiosamente, é exatamente essa calma que gera o maior impacto nas pessoas ao seu redor. Porque homens tranquilos emocionalmente não são facilmente manipulados. Não entram em jogos, não se deixam provocar, não perdem o equilíbrio diante da inconsistência dos outros. E quando alguém percebe que já não tem o poder de desestabilizá-lo, sente isso profundamente. O verdadeiro objetivo, mas existe uma verdade que muitos homens só entendem anos depois. O objetivo nunca foi fazer ela sentir sua falta. O objetivo era se tornar um homem que nunca mais abandona a si mesmo. No começo, o contato zero geralmente nasce de uma necessidade de sobrevivência emocional. Você precisa de espaço porque a situação está pesada, precisa de silêncio porque conversar machuca, e isso é completamente humano, mas o crescimento começa quando o silêncio deixa de ser uma proteção e passa a ser clareza. Clareza sobre aquilo que você aceita. Clareza sobre aquilo que merece. Clareza sobre o tipo de relacionamento que realmente faz sentido para a sua vida. Responsabilidade emocional, quando você entende o estoicismo não como repressão emocional, mas como responsabilidade emocional, algo muda. Você para de entregar sua paz nas mãos dos outros. Não espera mais ser escolhido para se sentir valioso. Não interpreta a distância como prova de que não tem valor. Não corre desesperadamente para restaurar uma conexão às custas da própria dignidade. E dentro desse espaço surge algo muito poderoso. Você começa a escolher a si mesmo, todos os dias, de forma simples, de forma consistente. Você vai à academia, mesmo quando a motivação desaparece. Foca no trabalho, mesmo quando a saudade aparece. Volta a se conectar com amigos em vez de se isolar. Investe em interesses que não têm nada a ver com impressionar alguém. Isso não significa se tornar indiferente. Significa se tornar firme por dentro. E quando um homem se torna firme por dentro, fica difícil abalá-lo. Não porque ele é rígido, mas porque criou raízes. Quando ela volta, se ela voltar, você analisa a situação com calma, em vez de reagir por emoção. Se ela pedir desculpas, você escuta, mas observa atitudes, não apenas palavras. Se ela continuar,
Distante, você não diminui seu valor para permanecer por perto. Você entende que o amor não é provado pela saudade, ele é provado pela consistência, e consistência não pode ser forçada. A presença. Que fala sozinha quando você chega a esse nível, algo muda na sua presença, de forma discreta, mas evidente. Você caminha com mais confiança, fala com mais intenção. Sorri sem se preocupar com quem está observando. Para de procurar validação em cada ambiente, não está tentando parecer misterioso, está apenas em paz consigo mesmo. E homens que estão completos dentro de si despertam um tipo diferente de atração. Não aquela atração ansiosa baseada na dúvida e no drama, mas uma atração sólida, baseada em estabilidade, a maior revelação. Aqui está a maior revelação de todas, mesmo que ela nunca volte, mesmo que nunca reconheça seu valor, mesmo que a história termine silenciosamente. Você vence, porque não permitiu que a dor o transformasse em alguém amargo, permitiu que ela o tornasse mais disciplinado. Não deixou que a rejeição destruísse sua identidade. Usou essa experiência para fortalecê-la. Esse é o verdadeiro caminho, esse é o verdadeiro caminho estoico. Não é vingança, não é frieza emocional, não é se fechar para o mundo, é refinamento, é evolução. Porque quando um homem escolhe evoluir em vez de apenas reagir à perda, ele não se torna apenas mais atraente. Ele se torna livre, livre da necessidade de correr atrás. Livre da necessidade de provar seu valor. Livre da necessidade de receber respostas de alguém que nunca teve clareza para oferecê-las. E a liberdade é uma das formas mais poderosas de força que um homem pode alcançar. Se este vídeo fez sentido para você, se uma frase sequer tocou algo dentro de você, deixe seu like. Isso ajuda mais homens a encontrarem essa mensagem. Escreva nos comentários qual parte deste vídeo mais te impactou e se inscreva no canal se você quer continuar essa jornada de evolução masculina, autoconhecimento e inteligência emocional. A pergunta final que eu deixo para você é simples. Você vai continuar usando o silêncio como arma? Ou vai se tornar o tipo de homem que não precisa de arma nenhuma? A escolha é sua. E pela primeira vez, essa escolha não depende dela.